iluminando. Alô, abençoado com toda sorte de bênção, vocês são santos e eleitos e abençoados com toda sorte de bênção. Vamos direto ao assunto, vamos direto à palavra de Deus. Efésios 1:18. Iluminando os olhos do vosso coração. Olha só que palavra, quando nós recebemos a sã doutrina, nós ficamos com o coração iluminado, né? Nós temos iluminando os olhos do vosso coração, quer dizer, dentro do nosso coração tem os olhos, né? Que esses olhos é iluminado, né? Aí diz, iluminando, Efésios 1:18, iluminando os olhos do vosso coração, iluminando os olhos do vosso coração, para dar entendimento, é o entendimento que se você recebe, né? Iluminando os olhos do vosso coração, quer dizer, nós temos dentro do nosso coração tem os olhos espiritual, né? Que Jesus Cristo colocou dentro de nós quando nós recebemos a revelação do Evangelho. Quando nós recebemos a revelação do Evangelho, é colocado dentro de nós os olhos, dando entendimento, iluminando os olhos do vosso coração, né? Quer dizer, iluminando, olha só, os olhos do vosso coração, quer dizer, dentro do nosso coração tem os olhos que iluminando, né, que dá entendimento, né, que dá tudo, que dá esse entendimento. Porque se você não tivesse os olhos dentro do seu coração dando esse entendimento, você não vai entender nada se você não tem esses olhos dentro de você iluminados. Porque esses olhos dentro do nosso coração é o que dá o entendimento, né? Se você não recebeu ainda, meu amado, você pode até cantar louvor, você pode até ir a um templo, você pode se emocionar com os louvor, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas se não recebeu esse entendimento, os olhos iluminados, os olhos do vosso coração, não vai entender nada do Evangelho. Não vai entender se nós não temos os olhos iluminados do vosso coração. O evangélico passa a ser uma loucura, né? Passa a ser uma coisa, se a pessoa não tem os olhos iluminados, passa a ser uma loucura, né? Tem uma passagem da Bíblia tem uma passagem que fala, acho que é eu não sei bem direito, mas acho que é em Hebreu, né? Que fala que quando nós lermos, quer dizer, quando nós lemos que está escrito de Romanos a Hebreu, nós vamos ter o mesmo entendimento de Cristo, né? Porque o pessoal do sistema fala que nós temos que orar muito, né? Quando nós falamos que recebemos essa revelação de Jesus Cristo, ele diz, você tem que orar muito, né? Você tem que pedir muito a Deus entendimento, porque as coisas de Deus é um mistério. Não, quando você tem os olhos iluminados, não é mistério nenhum. Mistério para quem não tem os olhos iluminados, né? Mas quando você recebe os olhos iluminados, quando você recebe esses olhos iluminados,
Deus não passa a ser um mistério, né? Que nem o pessoal do sistema fala. Ah, você tem que orar muito, pedir muita sabedoria a Deus e para Deus mostrar o caminho. Não, meu amado. Quando nós temos esses olhos iluminados, nós temos os mesmos entendimentos de Cristo. Paulo fala sobre isso aí. Quando lerdes, que eu estou escrevendo aqui, Paulo fala, vocês vão ter o mesmo entendimento de Cristo, quer dizer, Cristo mora dentro da gente. Se ele mora dentro da gente, ele vai dar toda a revelação. Ele vai dar toda a revelação. Ele vai dar toda a revelação. Cristo mora dentro da gente. Então, ele vai dar toda a revelação. É, toda a revelação. Que nem Paulo disse: sendo assim eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a gente fica numa expectativa muito grande de você receber essa revelação, você do sistema, porque é muito bom essa revelação, pessoal. Essa saber que Jesus Cristo mora dentro da pessoa, saber que nós somos o templo de Deus, saber que nada nos separa de Deus, nada, nada nos separa de Deus. Paulo fala que nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a sede, nem a nudez, nem perseguição. Quer dizer, nada nos separa do amor de Deus. Quando você recebe a revelação, você fica sabendo disso aí, né? Nada nos separa do amor de Deus. E quando a pessoa recebe essa revelação, ele passa a ser uma pessoa obediente a Cristo. Quando a pessoa recebe essa revelação, ele passa a ser obediente a Cristo. Completamente obediente. Ele fica uma pessoa obediente a Cristo, ressuscitado. Ele não fica uma pessoa desobediente. Por quê? Porque ele é um só espírito com Cristo, né? É só espírito com Deus. Paulo diz: Deus é o espírito. E importa que adorem espírito e é verdade, quer dizer, nós somos um só espírito. Deus fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Nós adoramos ele em espírito. Nós não adoramos mais na carne. Deus fala que nós fomos batizados na morte de Cristo, nós acreditamos que nós fomos batizados na morte de Cristo. Deus fala que aniquilou o pecado na cruz, nós acreditamos profundamente que nós fomos batizados na morte de Cristo. Quer dizer, nós passamos a ser obediente a Deus, né? Quando, quando nós acreditamos, você é obediente a Deus, né? Quando você acredita que você foi justificado pela fé, você está sendo obediente a Deus. Quando você está sendo desobediente, você não acredita em nada disso aí, você é desobediente a Deus. Hoje, Paulo fala que serve a Deus como?
Como que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que ele serve a Deus? Como é que ele fala? Ele fala que serve a Deus com a consciência limpa. Ele diz que serve a Deus com a consciência limpa, porque tudo que Jesus Cristo revelou a ele fazia, ele cria, ele acreditava, né? Jesus Cristo falou disso, ó, você agora é justificado pela fé, não é pelas obras não. Você é justificado pela fé. Ele acreditou, né? Ele fala que o rei Agripa, que quando recebeu essas revelações, ele não foi desobediente a Cristo, ele foi obediente a Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo revelou para ele que nós somos justificados pela fé e ele acreditou nisso aí. Aí assim é obediente a Deus. Quando nós acreditamos em Deus e nós somos obedientes, nós acreditamos tudo que a sã doutrina fala. Tudo. Essa palavra entra dentro da gente, nós não aceitamos o outro evangelho, nós não aceitamos outra coisa. Paulo diz, ainda que um anjo vindo do céu com outro, é anátema, não acredita não. Nós só acreditamos no evangelho. É o que está escrito. O justo viverá por fé, quer dizer, nós vivemos por fé. Como uma pessoa vive por fé? É quando ele abandona as obras. Quando ele abandona as obras, ele vive por fé. Ele vive uma pessoa que, agradando a Deus, ele sabe que ele adora Deus em espírito e em verdade. Entenda bem, as obras do homem, o que o homem fazia, aquelas obras, nunca agradou a Deus. O que o homem faz nas obras, pagando preço, jejum, batismo nas águas, subindo ao monte, descendo o monte, indo orar nas montanhas, fazendo todo tipo de sacrifício, nunca agradou a Deus. O apóstolo Paulo fala que Abraão tem até de se gloriar, tem até que se gloriar. Porém, não diante de Deus, porque diante de Deus, ninguém é justificado por obra. Por isso que Paulo fala que não há um justo. Quem é esse justo que Paulo fala que não há um justo? Era o da lei. A lei, ninguém é justificado por obra. Ninguém é justificado por obra. A pessoa sempre está em falha com Deus, sempre está se achando pecador. A pessoa sempre está buscando Deus no monte, sempre está que Deus mora dentro dele e ele não tem entendimento que Deus mora dentro dele.
a pessoa fica perdida, né, nas obras. Aí o que foi que Deus fez? Deus viu que o homem não era justificado por obra, mandou o seu filho para ser crucificado numa cruz, para acabar com esses mandamentos de obra, com essas coisas. Acabou os mandamentos. Jesus Cristo foi o fim da lei. Essa maldição acabou quando Jesus foi para a cruz. Foi crucificado numa cruz. Aí todo o mandamento acabou. Olha só. Vai vendo, vai prestando atenção. Vai prestando atenção. Se os da lei nunca agradaram a Deus, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Uns simples ouvidores da lei não é justo diante de Deus. Olha sendo, só o simples, só uma pessoa bem simplesinha que ouve um pouquinho da lei, não é justo diante de Deus. Imagine, se uma pessoa, no tempo da lei, a lei que Deus deu a Moisés, o homem não era justo, imagina agora uma pessoa querer andar nas obras da lei. Imagina agora que Deus acabou com a lei, Jesus Cristo veio para cumprir a lei e acabou com a lei na cruz. Se não agradava no antigo pacto, meu amigo, agora no novo é que desagrada mesmo. Paulo diz que. Por isso que Paulo fala. Por isso que o apóstolo Paulo fala que vocês são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque nunca agradaram a Deus. O apóstolo Paulo fala que eles são até zelosos, porém sem entendimento. Abençoado com toda sorte de bênçãos. Se inscreva, dê o seu like. Vocês já são abençoados com toda sorte de bênção. Em nome do meu canal, nós fomos batizados na morte de Cristo.